Fala rapaziada do canal TV Clubista, Igor aqui. Rapaziada, estamos para mais um vídeo novo, mais um pós-jogo. Hoje, 4-3 Flamengo dentro do Maracanã, em cima do Bahia. Jogo polêmico, com expulsão polêmica, com virada para ambos lados, virada do Bahia, depois virada do Flamengo no fim do jogo. Denúncia de racismo ali, infelizmente, acontecendo novamente no futebol isso, caso de racismo dentro de campo, o Gerson acabou falando no final do jogo. Tem bastante coisa para falar hoje no jogo de hoje, né? Então, talvez acabe sendo uma análise um pouco grande, mas é porque tem bastante coisa para comentar no jogo de hoje, tanto individualmente quanto coletivamente para ambas equipes. O Flamengo veio com o time completo, um time normal que o Flamengo é a mesma formação do jogo passado. A única ausência assim, do time titular do Flamengo mesmo é o Arão, que está contundido, mas o João Gomes está fazendo a função dele no momento, jogador da base do Flamengo que tem jogado aí, jogou bastante jogos assim nos últimos jogos do Flamengo, ele participou de bastante deles. E no Bahia tem a ausência do Rodriguinho, meio armador do Bahia, que ficou no banco, e o Cleison também, um dos atacantes ali do Bahia, que ficaram no banco. São dois jogadores assim que no Brasil são bastante conhecidos, mas que ficaram de fora desse jogo por opção técnica do técnico Mano Menezes. É, o jogo começou logo assim com o Flamengo atacando o time do Bahia, por ter um elenco melhor, tá jogando dentro de casa, o Flamengo tinha que se impor em campo. Então o Flamengo já começou atacando e com 5, 6 minutos de jogo, o Bruno Henrique achou uma chapada no ângulo, com o passe do Arrascaeta, o Bruno Henrique puxa de fora da área e dá uma chapada no ângulo. Um golaço, um gol sensacional do Bruno Henrique, que que já bota uma confiança a mais assim pro time do Flamengo. O time do Flamengo que já veio como favorito para essa partida, já bota uma confiança, um gás a mais. O time do Flamengo já sai após esse gol do Bruno Henrique já com gás, achando outros lances. Porém, num lance do ataque do Flamengo, um Gabigol, ele carrega a bola ali na entrada da área, é derrubado ali por um jogador do Bahia, num lance duvidoso ali, não sei, na minha opinião acho que não foi falta não, mas o jogador do Flamengo ali, o Gabigol, ele cai no chão, o juiz não marca nada, e o Gabigol, de acordo com o árbitro da partida, ofendeu o árbitro mandando o árbitro tomar naquele certo lugar. Mas não sei dizer, porque eu não estava em campo, não sei se o árbitro foi realmente, se o árbitro escuta certo, se o Gabigol direcionou a palavra a tal ao árbitro realmente, que disse que não direcionou o xingamento ao árbitro depois, mas não é uma coisa comum que a gente vê no futebol, que na minha opinião a expulsão é correta, porque se realmente teve ofensa, tem que expulsar, tem que ter expulsão. Porém, no futebol hoje, principalmente o futebol brasileiro, que é um futebol bastante pegado, um futebol muito disputado, você vê casos de xingamentos a juiz o tempo todo. Então, eu não acho que essa expulsão foi muito extrema, assim, pro caso do jogo, principalmente início de jogo ali. Um jogo tipo que tava calmo até o momento. O árbitro expulsar o Gabigol ali. Eu acho que foi muito. Eu não sei como falar isso, mas. Porque acontece muito no futebol brasileiro. Se ele realmente ofendeu, a expulsão tá correta. Porém, acontece muito no futebol brasileiro isso, e eu acho que se fossem levar todo o xingamento de jogador em questão ao juiz, assim, não teria jogo de futebol hoje em dia, porque toda partida o jogador manda o juiz para tal lugar, chama o juiz daquilo, chama o juiz disso, a mãe do juiz daquilo, o filho do juiz daquilo. Então, eu não sei dizer, eu não estava em campo, não ouvi o xingamento do Gabigol, nenhuma câmera viu o Gabigol xingando, até porque o Gabigol ele estava só sentado no chão, não chegou a fazer nenhuma gesticulação referida ao árbitro. Então, nada indicou assim que o Gabigol fez alguma coisa, mas é a palavra do árbitro contra a palavra do Gabigol. Então, o jogo já começa com uma polêmica aí da expulsão do Gabigol, o que faz o jogo ficar mais difícil para o Flamengo, porque o Bahia ele tem que buscar a virada, né, saindo atrás no placar, tem que buscar a virada. O Bahia tenta bastante jogada ali, usando o Nino Paraíba na lateral, que é um dos seus principais jogadores, um dos destaques assim do Bahia. Usa bastante o Ramírez, um colombiano, uma promessa colombiana que está emprestada ao clube baiano.
usa bastante ele. Eu tenho o Gilberto ali como centroavante. O Juninho Capixaba também participa bastante do jogo. O Bahia já começa querendo fazer uma pressão no Flamengo, mas após um contra-ataque no lançamento do Arrascaeta, o Bruno Henrique recebe a bola dentro da área, toca para trás e o Flamengo expande o placar para 2-0. Já tranquilizando, entre aspas, o jogo para o Mengão e deixa o time do Flamengo mais confiante. Mas o Bahia, logicamente, não ia aceitar isso. Lógico que no segundo tempo o Bahia ia voltar. Mas antes ainda do jogo terminar, porque esse lance foi bem no finalzinho do jogo, né? O Bahia estava pressionando, o Flamengo tentando achar um contra-ataque e outro. Conseguiu achar o contra-ataque pro gol. Excelente jogada ali, lançamento do Arrascaeta, perfeito. Para mim, um dos destaques individuais do Flamengo. Achou muitas jogadas. Mais pra frente vou estar falando de outras. Achou esse lance pro Bruno Henrique, que soube esperar bem, tocar a bola no Isla, que conseguiu concluir de esquerda no canto. E logo após esse gol do Flamengo, lance novamente um passe muito bom do Arrascaeta, que dá um corta-luz, desvia do jogador do Bahia, leva pra linha de fundo ali, cruza a bola rasteira e o Bruno Henrique ali meio que sem goleiro, ali no cantinho. Aquele gol que nenhum centroavante, nenhum atacante deveria perder, ainda mais num jogo que você tá com um time com um a menos, deveria perder um gol desse. O Bruno Henrique perde o gol. E acaba isso prejudicando a equipe do Flamengo mais pra frente, porque acaba o jogo, acaba o primeiro tempo. A equipe do Bahia volta com aquele gás, né? Por estar com um a mais. O time começa a querer criar mais. O Flamengo tenta achar umas jogadas. Perde alguns gols, alguns erros individuais. O Everton Ribeiro muito apagado desde que foi convocado para a seleção, desde a volta da seleção. O Everton Ribeiro não se achou em campo, fez até gol, mas não está jogando o futebol dele, né? Então está sendo bastante criticado o Everton Ribeiro nos últimos jogos, não tem achado muito seu futebol. Já o Arrascaeta jogando perfeitamente do jeito que todos conhecem o Arrascaeta, achando lance, cruzamento o tempo todo, dando oportunidade pro time do Flamengo, porém o Flamengo não tem acertado muito esse passe. E como esse chute pro gol não tem concluído de forma correta pro gol. Então a equipe do Bahia aproveita pelo fato do Flamengo também estar tendo essa incompetência, podemos dizer, no ataque e também tendo um jogador a mais. O time do Bahia busca atacar o time do Flamengo, que com um a menos sofre, com a falta de jogadores ali defensivos, sofre sim, erros individuais defensivos e também em si erros individuais defensivos. Toma um gol do Ramires numa bola ali uma bola enfiada, aí que defesa do Flamengo não sabia se fazia linha de impedimento ou se marcava. Um lance duvidoso ali de impedimento, mas o pé do Isla permitiu o posicionamento do Ramires, gol do meio de campo Ramires, o jogador colombiano que eu falei mais cedo no vídeo, nessa promessa. E o Bahia, após esse gol, pega um gás e o Gilberto recebe a bola no meio de campo ali, o Flamengo mais atrás na defesa. O Gilberto do meio da rua acha uma chapada num ângulo de mais longe que a do Bruno Henrique, um gol mais bonito até que o do Bruno Henrique, que eu achava que seria o gol mais bonito do jogo, porque é um gol difícil de ser superado, uma chapada no ângulo. O Gilberto repete a chapada no ângulo, só que de muito mais longe. Então, o Bahia ali acorda pro jogo. Isso tudo em 10 minutos de primeiro tempo. O Bahia já consegue 2 gols. E assim que sai, o Bahia ataca novamente, escanteio pro Bahia, gol do Gilberto novamente, Bahia vira o jogo. Ou seja, com 15 minutos de segundo tempo, o Bahia já tinha virado o jogo, que até então era um jogo tranquilo pro Flamengo com 2-0. Então, o jogo complica pro Flamengo em certas partes, mas o Flamengo ele tenta até reagir depois dessa virada aí que tomou pro time do Bahia. Então, rapaziada, o Flamengo, assim que tomou o terceiro gol, o Flamengo ainda estava meio apático, o time sofreu, né? Porque além de estar com um a menos, eles também sofreram essa questão de tomar a virada, então o time ficou meio desanimado, né? Aí que vem o Flamengo, continua ainda sem fazer substituições, tenta manter a mesma formação. João Gomes mete uma bola na trave com a nova enfiada de bola do Arrascaeta. O Flamengo ele tenta atacar, mas
mas não consegue achar nada, fica mais no campo defensivo, o Flamengo se recua bastante, e o Bahia vai aproveitando, tentando ampliar, mas em si, no momento que bota o Pedro para jogo, o time do Flamengo, ele acha mais um acha o setor ofensivo, acha uma organização na frente, e num lance pela esquerda com o Felipe Luiz cruza a bola e o Pedro empurra com o peito para dentro do gol, pula e dá uma peitada para dentro do gol, empatando o jogo, aí já colocando e tirando completamente o psicológico do time do Bahia, que já naquela altura ganhando o jogo tava fazendo cera, jogadores caindo no chão, para tentar matar o jogo, mas o Flamengo consegue o empate com o Pedro, já aí dando uma reviravolta, dando confiança para os torcedores flamenguistas que já deviam estar meio desanimados com a questão ali do jogo, tá com a menos perdendo o jogo, tomando a virada, então o Pedro ali, o matador Pedro, um dos melhores centroavantes assim do Brasil hoje em dia, mesmo sendo o banco da equipe do Flamengo, é considerado como um dos melhores centroavantes do Brasil. Ele entra em campo, já consegue esse bom posicionamento, um ótimo cruzamento ali do Felipe Luiz. Na verdade, em si, eu não diria um ótimo cruzamento, porque a bola foi numa altura meio duvidosa. Tem pessoas ali que até duvidam se foi um chute no gol ou se foi realmente um cruzamento, pela força que ele cruzou, né? Então, mas de qualquer jeito ali, o que importa é que o Pedro conseguiu empurrar para a rede. A defesa do Bahia também poderia ele ter marcado bem, né? Como tinha um jogador a mais, tinha mais jogador para defender, podia ter segurado esse jogo, mas ali o Flamengo aproveitou e conseguiu. Nessa altura aí, o Pedro, ele entrou no lugar do Arrascaeta, que também é outra discussão aí que traz para os jogadores jogadores não, os torcedores do Flamengo, que ficam revoltados com esse costume de tirar o Arrascaeta no segundo tempo, que o Rogério Ceni tem toda a partida, e manter o Everton Ribeiro, que não está jogando nada. O Everton Ribeiro não está jogando nada, eu já falei isso antes, o Everton Ribeiro, ele está completamente apagado, não tem demonstrado seu futebol, perde muita bola, prende muito a bola, não acha passes importantes. Então, nessa polêmica aí de manter o Everton Ribeiro em campo e tirar o Arrascaeta, que até então era um dos destaques individuais, se não o melhor do Flamengo em campo. O Pedro entra, consegue fazer um gol, uma felicidade aí do Rogério Ceni de ter colocado o centroavante. Depois tem outras substituições, coloca o Diego, coloca o Vitinho, que aí entra o fator decisivo do jogo. O homem que provavelmente é o jogador mais criticado da história assim, que o Flamengo tem, é o Vitinho. Ele é um jogador que, antes do Arrascaeta ser contratado, o Gabigol, ele era a contratação mais cara da história do clube de regatas do Flamengo, que veio para ser um destaque individual do Flamengo e até hoje não conseguiu encontrar o seu futebol em si. Entrou no segundo tempo e após um pivô, um passe do Pedro, que outra vez demonstra ser um jogador com uma qualidade absurda, consegue fazer um pivô dando um passe ali meio que de letra, calcanhar, pro Vitinho cavar pra cima do Douglas, o goleiro do Bahia, e virar o jogo. E aí matar o jogo, o Flamengo já se fechou ali na defesa, tentou trabalhar mais ali também, pegou a bola, trabalhava a bola no meio de campo, zerava a bola, lançamento pra frente. Aí acabou o jogo mesmo, o Flamengo conseguiu a virada, né? Meus parabéns aí pra equipe do Flamengo, que mesmo com a menos conseguiu ali a virada do jogo, e também em certos momentos ali eu parabenizo a equipe do Bahia, que também soube em certo momento aproveitar o número a mais que o Flamengo, mas depois acabou falhando. Então, em setores eu posso elogiar. No primeiro tempo eu elogiei a equipe do Flamengo, que mesmo com um a menos conseguiu ampliar o placar e criar outras chances de gol. No começo do segundo tempo, eu elogio a equipe do Bahia por conseguir meter 3 gols em 10 minutos, aproveitando essa vantagem numérica em campo. E o resto do jogo, o resto do jogo não, mas ali pro final dos 30 para cima ali, eu parabenizo a equipe do Flamengo novamente por conseguir a reação com o jogador a menos. No final do jogo já teve outra expulsão do jogador Danielzinho, que provavelmente ofendeu o juiz, ninguém não teve nenhum pronunciamento até então qual foi o motivo da expulsão do jogador do Danielzinho do Bahia. Mas aí acabou o jogo e durante o jogo em si teve uma paralisação ali
que o jogador Gerson ele reclamou muito ali, falando algumas coisas ali, reclamando com o banco ali do Bahia e tal. E no final do jogo o Gerson ele veio pra imprensa falar que durante o jogo o jogador Ramírez, o colombiano, né, que fez o gol da equipe do Bahia, um dos gols da equipe do Bahia, veio falar com o Gerson e chamou ele de seu negro, alguma coisa do tipo que ele falou ali. E o Gerson, logicamente, como tem acontecido no futebol hoje, muitas vezes, até em Champions League aconteceu, né? Então, foi caso de encerramento do jogo ali na Champions League. Então, é triste hoje em dia ainda tá acontecendo esse tipo de coisa, ainda mais. Nem ainda mais, em qualquer lugar do mundo isso não deve acontecer. Mas no Brasil também, que é um país que deve muito a essa cultura, sabe? Então é um país aí que vem de muitas coisas, então não é admissível isso para o futebol brasileiro hoje, não é possível que ainda tenha isso no Brasil, mas a gente está tendo que trabalhar isso toda vez aí, o futebol tem que evoluir, não só o futebol, mas também o respeito entre jogadores, comissão técnica, entre pessoas, respeito entre os seres humanos, e novamente aí um momento aí que vai ficar aí, porque é uma questão de saber falar, sabe? Uma questão assim que tipo os jogadores eles sentem isso. Teve também o caso no meio da semana com um menino, né? O menino aí que saiu, viralizou o vídeo do moleque chorando. Então é isso. No Brasil isso tá pelo jeito tá longe de acabar, no mundo inteiro tá longe de acabar. E mais uma vez teve algum caso aí de denúncia de racismo no final do jogo. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se eu fosse dar uma nota pro time do Flamengo, eu daria notas separadas, mas no geral, eu dou uma nota 8 pro time do Flamengo, 9 assim, porque teve falhas, mas sofreu muito com a expulsão. Eu dou uma nota 9 pro Flamengo e dou uma nota 6, 7 pro Bahia, porque teve a questão da reação, mas também teve a falha defensiva, sofreu bastante a equipe do Bahia. O melhor do jogo eu dou pro Gerson. Não tô falando por causa do que ele sofreu nem nada. O Gerson ele dominou o meio de campo do Flamengo assim que o Arrascaeta saiu e até antes também estava trabalhando bem jogando de segundo volante. O João Gomes também jogou muito bem, o Arrascaeta jogou muito bem, Bruno Henrique até certas partes jogou muito bem, Pedro entrou bem. E no time do Bahia não tem como não destacar o Ramires e o Gilberto que meteu 2 gols. Então, rapaziada, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou meio longo, mas é isso aí. Eu acho que eu consegui falar tudo o que aconteceu no jogo. Agradeço aí todo mundo que assistiu. Tamo junto. Valeu, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e até a próxima.